Muito bem, parte final do nosso Ronda da Cidade, aqui na nossa TV Foz. O assunto agora é saúde. É isso mesmo, hein? O assunto agora é saúde, falando sobre a pré-eclâmpsia. A gente faz e trouxe uma reportagem especial sobre este assunto. Eu chamo sua atenção agora para você conferir com a gente. Segundo os médicos, a pré-eclâmpsia é uma condição hipertensiva que afeta entre 5 a 8% das gestantes. Ela se manifesta de forma abrupta e muitas vezes sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Os sinais mais comuns incluem pressão alta. A pré-eclâmpsia é uma doença que as gestantes, de forma geral, podem ter. Como eu estava comentando com você, toda gestante ela tem um risco aumentado para evoluir com alteração da pressão na gestação. Quando essa pressão fica muito grave e pode comprometer alguns órgãos, como rins e fígado, e aí ela começa a perder proteína na urina, a gente caracteriza como pré-eclâmpsia. E aí tem algumas mulheres que têm um fator de risco acrescentado, que seriam mulheres muito jovens, que engravidam ali próximo dos 20, um pouco antes disso, e as mulheres que engravidam após os 35 anos, principalmente quando é a primeira gestação. Elas acabam tendo um fator de risco maior. As que são diabéticas também, obesidade aumenta esse risco, né? Um hábito de vida não tão adequado, mais sedentário, também aumenta esse risco para pré-eclâmpsia. Uma doença que pode causar problemas para a mãe e para o bebê. Por isso, é fundamental ter o acompanhamento médico. A gente tem vários graus de gravidade, né? Então, em alguns casos, pode não ter nenhum tipo de comprometimento, nem materno, nem fetal. Talvez a gente precise somente antecipar esse parto, não aguardando essa gestação ir muito adiante ali para as 40, 41 semanas, né? Isso, quando a gente fala de adiantar, não necessariamente precisaria ser uma cesárea, né? A gente pode pensar em induzir os partos, mas quando a gente tem uma gravidade maior, isso pode aumentar o risco de morbidade, de AVC para essa mãe, como eu disse, alterações hepáticas, renais. Essa mãe pode ter mais risco de ter que ficar mais de repouso mesmo por causa do edema que a doença dá. E para o bebê, dependendo da fase da gestação onde a doença acontece de forma mais grave, a gente pode ter um bebê que não ganha tanto peso, que cresce mais restrito, com isso aumenta o risco de prematuridade e, em casos mais graves, até de óbito fetal. Embora não seja possível prevenir totalmente a pré-eclâmpsia, algumas medidas podem reduzir o risco de sua ocorrência. Hoje a gente consegue avaliar os riscos que essa mulher tem maior, né, quando comparado às demais gestantes, ainda no pré-natal e às vezes até antes da gestação, porque conta muito a história dessa mulher. Então, a história pessoal, se ela já teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, se a família dela teve, isso inclui a mãe e as irmãs. Com isso, a gente já consegue fazer uma profilaxia. Quando inicia o pré-natal, a gente tem um exame muito importante, que é o que a gente chama de primeiro morfológico, que é um exame que a gente vai avaliar se esse bebê tem risco de alterações morfológicas graves e a gente calcula qual é o risco dessa mulher ter pré-eclâmpsia. E aí a gente consegue, inclusive, fazer uma profilaxia, que diminui muito a chance dessa mulher ter a forma mais grave da doença e, assim, aquelas complicações que podem acontecer mais precoces, sabe? Existem casos mais brandos e outros mais graves. A médica explica que o diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações graves durante o pré-natal. Existem casos mais brandos que a gente pode fazer esse acompanhamento no pré-natal mesmo, de forma ambulatorial. Os casos de internação fica para aqueles casos mais graves, quando a gente já pensa que tem que interromper uma gestação e aí para isso precisa acompanhar esse bebê e essa mãe mais de perto. Mas muitas vezes a gente consegue ainda seguir com o pré-natal de forma adequada, ainda ambulatorial, sem precisar de internação. É claro, como eu disse, isso depende muito da fase onde esse diagnóstico é feito e qual é a gravidade.
Então, quanto mais cedo a gente tem uma pré-eclâmpsia, mesmo que o diagnóstico tenha sido de forma leve, mais chance dessa complicação acontecer mais precoce, precisar de internação. Tá dado o recado, né? Boa explicação. Matéria é boa também para as mamães, em especial aquela mãe que está grávida no começo ou aquela que pretende engravidar. Boa matéria. Obrigado, Gilmar Martins, pelas informações. Com isso, encerramos o Ronda da Cidade nesta terça-feira. A gente volta amanhã com muita informação do estado do Espírito Santo, em especial da nossa região. Essa é a nossa TV Foz e o Ronda da Cidade. Até amanhã.